vamos falar sobre a bucha envolvendo Alexandre de Moraes, Banco Master, Banco Central e tudo mais. Daniela Lima hoje trouxe uma apuração que foi manchete do UOL por um bom tempo pela manhã, assunto um dos mais lidos da nossa página desde o início da manhã, falando que realmente essas reuniões aconteceram, né, entre Alexandre de Moraes e o Banco Central, mas que tinham como foco o assunto Magnitsky. Alexandre de Moraes sendo pressionado lá pelos Estados Unidos, ele, a esposa, e ele teve reuniões com o banco por conta disso. Mas a Dani traz de que o Banco Master, o assunto Master, foi sim citado. E hoje pela manhã, Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também confirmaram, sim, conversaram. E falaram que o assunto foi o Magnitsky. Mas pela sua apuração, Dani, Master também foi assunto. Bíola, ontem eu falei aqui que, da forma como estava dado, o tema necessitava de muita cautela, né, para que a gente pudesse tratar do assunto, porque um ministro do Supremo fazer gestão em direção a um banco privado seria algo grave. E aí eu consegui apurar ao longo da noite, essa coluna eu escrevi ontem à noite, ela entrou no ar hoje às 5h30 da manhã, portanto bem antes das notas oficiais aí, tanto de um quanto do outro personagem envolvido. Eu procurei fontes relacionadas aos dois personagens primários, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que as fontes me disseram, sim, as reuniões aconteceram, mas elas foram centradas no caso Magnitsky. A reunião pessoal mencionada na reportagem da Malu Gaspar, que trouxe esse caso à tona, a colunista do jornal o Globo, essa reunião acontece na esteira da imposição da Magnitsky em 30 de julho. E não foram reuniões das quais participaram, como eu explico na coluna, só os dois, porque havia dúvidas dos próprios bancos que prestavam algum tipo de serviço para Moraes ou o Supremo sobre como agir. Vamos lembrar que, por conta da imposição da Magnitsky, o ministro lá atrás teve de trocar a bandeira do cartão de crédito dele por uma bandeira 100% formada no Brasil. A bandeira da Elo, né, que está ali vinculada ao Banco do Brasil. Por quê? Porque temia-se que, utilizando uma bandeira que tem conexões com os Estados Unidos, o provedor do cartão de crédito fosse sancionado pelo governo americano. As dúvidas eram de tal, e eu obviamente guardei mais bastidor para trazer aqui para vocês, né? Daniela, só o presidente do Banco Central foi acionado? Não. Os bancos acionaram o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na época era presidente da FIM. O que é isso? Era um grupo que agregava ali fintechs, mas estava conectado à Febraban, tá? E Maia era muito acionado por esses canais, por ser uma pessoa que tinha trânsito com o ministro Alexandre de Moraes há muito tempo, inclusive na esfera pessoal. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente faz? Como a gente organiza isso? Então, foram feitas conversas. Sim, o Banco Master foi citado. E aí eu vou trazer exatamente o registro que a fonte vinculada ali a ambos os personagens me fez. Daniela, eu acompanhei, me disse a fonte, uma visita do Marcelo Rubens Paiva ao Banco Central. E quando o Marcelo Rubens Paiva foi ao Banco Central, ele se vira para o Gabriel Galípolo e fala, e o Master? Ou seja, todo mundo estava falando sobre esse assunto. E aí a fonte me diz, né? Foi citado de uma maneira que, obviamente, não era o tema central da reunião. E aí trago o relato que a fonte me faz de como teria sido descrito aí pelas pessoas que conversaram com Gabriel Galípolo a insinuação de que o ministro teria feito uma gestão. A resposta ouvida foi leviano insinuar que houve qualquer tipo de pedido, cobrança ou gestão em direção ao Banco Master. As reuniões tratavam rigorosamente, disse Galípolo a quem o perguntou, da Magnitsky. Se houve menção, foi como assunto de interesse geral, porque só se falava disso em Brasília naquela época. O que mais está sendo destacado no bastidor, né? Qual foi o resultado do caso em si? O banco está liquidado sob intervenção do Banco Central, a operação com o BRB foi travada, houve uma batida da Polícia Federal na qual foi apreendido o celular de Daniel Vorcar, o presidente, o dono, né, do Banco Master, no qual foram apreendidos os documentos, nada está sendo, digamos, escamoteado, o caso está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que, como eu conto na coluna também, semana passada determinou a retomada dos depoimentos dos diretores do Master que foram presos e pediu diligências para a Polícia Federal.
O Toffoli é um dos ministros mais criticados, né, do Supremo por conta da forma como conduz os casos, mas o ministro é, de todos ali, um dos que mais tem, digamos, apreço pelo sigilo de seus casos. Então, é bastante difícil acompanhar o andamento, mas teve andamento, está tendo consequência. A Polícia Federal segue analisando o material que foi coletado, não só com Daniel Vorcaro, mas com os outros diretores do Master e também no Banco Regional de Brasília, o BRB. Por óbvio, Fabíola, o constrangimento foi tal que o ministro Alexandre de Moraes exarou essa nota hoje, no meio da manhã, portanto, depois que a gente já tinha trazido esse contexto da Magnitsky aqui no UOL, como você disse, manchete, e o ministro fala pouquíssimo, né? Viu o tamanho do problema que estava se criando e decidiu exarar uma nota oficial por meio do Supremo Tribunal Federal, coisa que ele faz muito raramente, mas daí se vê, né, o tamanho que a confusão foi ganhando por conta do cenário pano de fundo que é a Viviane de Moraes, doutora Viviane de Moraes, hoje titular do escritório da família Moraes, teve um contrato com o Banco Master, cujo valor eu não consegui confirmar, mas a própria Malu Gaspar, em uma segunda reportagem, cita um valor de mais de 3 milhões por mês. Se esse contrato está vigente, a informação que eu tenho é que não mais, e que, por óbvio, como o banco foi liquidado, né, não há mais ali como pagar os serviços do escritório, né, Barsi de Moraes, que foi o contratado à época pelo Banco Master para prestação de serviços criminais. Enfim, essa é a apuração que a gente tem. Eu convido quem queira conferir no detalhe, depois do All News, dar um pulo no nosso portal, porque ainda estamos lá, fácil de encontrar e você vai ver tudo descrito no detalhe. Essa informação, né, eu queria trazer isso muito para o professor Pedro Serrano. Mais cedo conversei bastante com o Walter Mairovich, que acha extremamente grave e sério essa conversa de Alexandre de Moraes, independentemente de o assunto ser Master ou não, mas o assunto Master mais ainda. E eu queria muito ouvir o professor Pedro Serrano a respeito disso. Como é que o senhor vê esse tipo de contato de Alexandre de Moraes? Vê aí alguma possibilidade, algum equívoco, algum erro por parte do Alexandre de Moraes nesse sentido? Isso deve ser investigado ou não pela Procuradoria-Geral da República, na sua análise? Eu acho que tem que se ter muita cautela com relação a esse tema, né? Quer dizer, nós já tivemos experiências recentes no sistema de justiça brasileiro, na Lava Jato, por exemplo, em que se adotou esse tipo de assodamento e se demonstrou depois uma tragédia para o sistema. Quer dizer, nós temos que ir com muita cautela. Quer dizer, a acusação posta é muito grave, né? Porque a acusação feita ao ministro é de que ele teria feito pressão ou pedido ao Banco Central que atuasse em favor de uma entidade privada, o que é um crime previsto em lei, né? O que é muito grave essa acusação. Então tem que ser muita cautela. Pelo que descreveu a Daniela, não há crime. Você está numa reunião e comentar os temas que são tratados na mídia, no cotidiano, é papo de café, não é? Quer dizer, o presidente do Bacen torna claro que não houve pedido, não houve pressão, não houve nada. Quer dizer, ou seja, o que está posto é uma conversa preâmbulo, uma reunião marcada para tratar sobre a aplicação da Lei Magnitsky, que tem todo o sentido existir entre Bacen e Supremo Tribunal Federal esse diálogo, porque o Supremo estava sendo atacado pelo Estado mais poderoso do planeta, né? Não é brincadeira, e é evidente que, como implica num ataque da posição financeira dos ministros, eles têm direito a dialogar isso com os bancos e com o Bacen. Acho absolutamente razoável esse tipo de tema ser tratado. Não foi numa reunião pessoal, pelo que foi posto, mas numa reunião que tinha muito mais pessoas envolvidas, e um dos temas onde todo mundo tratou foi esse tema aí, como deve ter se tratado outros, né? É que nem um bate-papo que a gente vai levar. Antes de começar uma reunião no meu escritório, a gente fala de tudo que está na mídia, do que está acontecendo, do caso do ministro Alexandre, se falam desses temas, né? Então, pelo relato que deu a Daniela, não me parece que haja dentro desse relato nada ilícito, né? Portanto, tem que se ter muita cautela, porque realmente não é algo para se tratar com presunção, né? Você tem que ir com calma,
com cautela, com prudência, por isso jurisprudência, né? Ouvir as partes envolvidas, apurar o que está acontecendo, né? E só deve o procurador-geral investigar se tiver o mínimo de materialidade. O que foi aqui relatado não há materialidade nenhuma. Aliás, vamos só. A Dani quer acrescentar um detalhe em relação a isso, depois eu passo para o Murilo. Vai lá, Dani. Porque o doutor Pedro Serrano, como sempre, né? Obrigada, não cumprimentei, obrigada pela participação aqui no All News, traz um ponto importante, que é o interesse dos outros agentes, tá? Fabiola, eu estou apurando, essa é uma reportagem que está em apuração e vai levar um tempo, mas ela tem um papel importante para entender o que é o caso Master hoje em Brasília, tá? Essa é a maior guerra do sistema financeiro que a gente viu nas últimas décadas. E eu não estou usando a palavra guerra à toa. Houve, quando estoura o caso Master, e aí se o nosso time quiser deixar a gente junto ali, porque se a Fabiola quiser me interromper, eu quero ser bastante fiel ali à nossa maestra, porque antes de estourar o caso Master, Fabiola, todo o mercado financeiro já vinha falando do banco. E aí o que acontece, né? Os grandes bancos, os bancões, eles têm tanto a Febraban, que é a federação que os representa, como também tem suas estruturas de representação, de lobby, digamos assim. E aí eu vou pedir para que as pessoas que estão nos acompanhando remontem aí as séries americanas que tratam o lobby como algo profissional, né? Aqui no Brasil ele não é regulamentado, mas ele pode ser feito, obviamente, dentro de algumas regras. Esses grandes instituições financeiras, elas, por óbvio, têm alguns das estruturas de representação pública mais bem estruturadas do país. O Vorcaro pega esse sistema e ele muda a forma de fazer porque ele vai na física, atuando, chamando, conquistando, buscando aliados na política e também no aparelho judiciário. Então, assim, o que se tornou antes do caso estourar era exatamente a maior guerra de, digamos, tentativa de convencimento do sistema político judicial sobre algo que deveria acontecer ali, que o Master estaria usando, digamos, condições fraudulentas para atrair clientes com taxas que são impraticáveis para o resto do mercado. A queixa inicialmente era essa. Quando é que a coisa realmente vira? Quando entra o papel definido em lei de que se vai ter uma compra de uma instituição financeira pela outra, BRB quer comprar o Master, o Banco Central tem que olhar. As trocas, as vendas de carteira, a forma como ele opera, não eram obrigação do Banco Central fiscalizar. Mas quando tem ali, aí sim, entra-se. E o Banco Central, de saída, Fabiola, pega, olha e fala, tem erro aqui. Em março, no final de fevereiro, entre fevereiro e março, eu já escrevi essa reportagem aqui, porque eu tive acesso a toda a denúncia, a gente fez uma série de reportagens sobre o escândalo do Master, e é bizarro mesmo, era uma fraude mal feita, tanto que quando o chefe de fiscalização do Banco Central, o primeiro negro a ocupar uma diretoria do Banco Central, pega, ele olha e fala, olha, presidente, isso aqui é péssimo. O que eles fazem? Uma representação de suspeita de crime. Para quem? Polícia Federal e Ministério Público Federal. Essa foi a única representação, Fabio, essa que deu origem à prisão do Daniel Vorcaro, do diretor de compliance, dos diretores financeiros do Master. Essa foi a única representação criminal feita pelo Banco Central? A resposta é não. Não. Portanto, de onde veio esta operação virá mais.